Nós vamos ler Marcos capítulo 2, verso 13 a 28. O Evangelho, as boas novas. Marcos capítulo 2, verso 13 a 28. Nós estaremos aqui lendo essa passagem tão preciosa que nos fala acerca do Evangelho de Cristo, que é o nosso Senhor, e como Ele trabalha em nossas vidas. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e Ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que comes e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Vamos orar. Querido Deus, glorioso Pai, nós te louvamos, Pai, por mais esse dia, por mais esse domingo, esse dia do Senhor, onde nós estamos aqui para adorar o Senhor, ouvir a Tua voz. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor sabe das batalhas, das lutas que enfrentamos, Pai, em todos os sentidos, espirituais, físicas, mentais, para que nós pudéssemos chegar aqui. Mas o Senhor, com a Tua graça, nos conduziu. Mesmo em meio às lutas, mesmo às provas, o Senhor nos conduziu até aqui. E nós cremos, Pai, que se o Senhor nos conduziu até a esse momento aqui de adoração e de sermos instruídos pela Tua voz, é porque o Senhor tem propósito em nossas vidas. Que o Senhor quer que nós amadurecemos, que o Senhor quer trabalhar em nosso caráter, que o Senhor quer trabalhar, Pai, em nosso coração, em nossa mente, para que cada vez mais possamos ser parecidos com Jesus. Abençoe novamente, Pai, o Teu povo que aqui se encontra. Nos dê graça e força. Fale, Pai, poderosamente. Que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. É interessante, a guisa de introdução, que quando você olha para os evangelhos, principalmente, quando você olha para a Bíblia, olha principalmente para os evangelhos, você vai perceber que Jesus viveu uma tensão constante entre amor e ódio. Ao mesmo tempo que as pessoas o amavam, tinham pessoas que o odiavam. Ou ao mesmo tempo que uma pessoa, às vezes, dizia que amava Jesus, depois, outrora, falava que odiava Jesus. É interessante até quando ele entra em Jerusalém, né, as pessoas tiram os ramos, né,
tanto é que comemora-se o Dia de Ramos, né? Domingo de Ramos. Era uma honra, era algo assim, algo festivo e ao mesmo tempo de honra, né? Jogar os ramos àqueles que estão chegando e Hosana, bendito em nome do Senhor. E depois de uma semana o mesmo povo está gritando, crucifica, crucifica. Olha que tensão. Imagina você no lugar de Jesus, passando essa tensão. Ora as pessoas que estão à sua volta te amando, ora as pessoas que estão em volta te odiando. É uma tensão forte. E você vê que Jesus, ele atraía as multidões, porque Marcos 2,13, o texto que nós lemos, diz que de novo, ou seja, não era uma vez só, isso era constante. De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e eles o ensinavam. A multidão via Jesus como, pelo menos, como alguém que eles pudessem confiar, depositar suas esperanças, e é por isso que eles estão seguindo, eles estão caminhando. Talvez eles não reconhecessem que Jesus é o Senhor Deus deles, mas eles entendiam que haveria alguma esperança ao ponto de investir caminhada, se esforçar para segui-lo. Mas olha que interessante, ao mesmo tempo que a multidão, as multidões seguiam Jesus, Jesus também atraía oposição. E olha que interessante, você percebe que essa oposição a Jesus, ela é gradual, ela vai aumentando. Porque olha que o texto em Marcos, só o nosso texto em Marcos, olha como que ele trabalha, como que a oposição a Jesus, ela vai aumentando. Perceba como que essa oposição de Jesus pode ser, às vezes, uma coisa simples lá no coração, mas que se nós não tomarmos cuidado, vai tomando uma medida mais forte, vai tomando mais força, e quando você vê, você já está um opositor de Jesus. Olha lá. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. A ideia aqui de arrazoavam é que eles não tinham coragem de falar, mas eles já estavam vendo algo em Jesus que estava incomodando eles. E aquilo estava ali, estava no coração. Eles estavam já vendo Jesus, mas olha, não estou concordando muito, não está muito certo, eu não sei se é ele mesmo o Messias, eu não concordo com o que ele está fazendo, olha lá, está colhendo as espigas, está curando no sábado, mas eles ainda não têm coragem de falar. Mas olha onde começa a oposição a Jesus, lá no coração, aonde ninguém pode enxergar, ninguém a não ser Deus, mas começa lá no coração. Isso Marcos 2,6. Mas olha lá, em Marcos 2,16, mais para frente, os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores publicanos, perguntavam aos discípulos dele. Ou seja, primeiro começou no coração, e agora eles ainda não têm coragem de chegar direto a Jesus, mas eles vão agora através dos discípulos deles. Espera aí, por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Já deu um passo, sai do coração, não consegue ainda confrontar Jesus diretamente, mas chega através dos discípulos dele e fala, peraí, mas o que ele está fazendo está errado. Ele está comendo com publicano e pecadores. Mas vamos lá. Marcos 2,18, 2 versículos à frente, aí você vai ver que essa oposição, ela toma uma medida ainda mais forte. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram. Agora não. Agora já não está só no coração. Eles não estão indo indiretamente através dos discípulos dele, mas agora ele vai direto a ele. Direto a ele. Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Percebam como as coisas andam? No coração, indiretamente, diretamente. E aí, ainda Marcos 2,24, aí outro nível. Aí agora, advertiram-no os fariseus. Ou seja, algo que começou lá no coração, depois indiretamente, depois diretamente perguntam a Jesus, e agora eles não perguntam, agora eles já advertem Jesus. Agora eles já não perguntam, eles julgam Jesus. E ainda repreendem Jesus. Vê
Por que fazem o que não é lícito aos sábados? E aí sabe aonde vai chegar essa oposição? Aí lá no capítulo 3, o capítulo seguinte, verso 6, vai mostrar onde chega essa oposição. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Percebe, irmãos, como que é o trabalhar do inimigo, do velho homem que está no nosso coração para nos afastar de Jesus? Não é de uma hora para outra. Não é uma coisa assim que eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, e no outro dia de manhã você acorda e fala, não quero seguir ele. Às vezes é algo lá no coração. Às vezes é um problema que você está passando, uma dificuldade, uma limitação que você está passando, e que você não consegue resolver, e de alguma forma você acha, por que Deus não me ajuda? Por que Deus não está aqui no meio dessa confusão? Por que Deus não vem me socorrer? Se Deus é Deus, por que Ele não é tão bom comigo? Ele é bom com um monte de gente aí que eu estou vendo, está dando certo, mas comigo não. Às vezes é uma coisinha dessa. Começa lá no coração. Às vezes você não fala nem para os seus filhos, para os seus pais, para o seu cônjuge, mas está ali, está ali. Mas veja bem, depois disso, o que acontece? Aí começa a se fazer perguntas. Mas por que Deus permite isso na minha vida? Por que está acontecendo isso comigo? Para outras pessoas. E aí vai indo. Diretamente, Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Nós vemos relatos bíblicos de pessoas assim. Asaf, Salmo 73, ele chega quase a dizer assim, olha, inútil, meu coração foi conservado para ser um discípulo de Deus. Chegou ao ponto que ele diz que quase me resvalaram os pés, ou seja, quase eu escorreguei. Quase eu cheguei ao ponto de abandonar. E aí pode ainda o coração ainda ficar mais arredio, o coração fica mais endurecido, e é o ponto onde você não só pergunta para Jesus, mas você começa a questionar e até mesmo advertir a Deus. Se o Senhor é Deus mesmo, o Senhor não deixaria eu fazer isso. E eu pergunto para vocês, por que eu estou gastando tempo nessa introdução? Isso aqui é a introdução sobre a oposição que Jesus está enfrentando aqui. Porque eu quero fazer uma pergunta para vocês responderem no coração de vocês. Vocês acham que essa oposição ainda nós podemos tê-la hoje? Mesmo dentro da igreja, mesmo com nós sendo cristãos, você acha que nós podemos chegar a esse ponto? O que vocês acham? Olha que interessante, às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente pensa assim, olha, aquelas pessoas não entenderam Jesus, né? Foram contra Jesus, bateram de frente com Jesus. Mas a minha pergunta é, e você, não faz isso? Ah, não, eu não estou na época de Jesus. Ah, é mesmo? Mas nós temos ensinado aqui, que a Bíblia nos ensina, que toda vez que Jesus é fielmente pregado, que as Escrituras são fielmente pregadas, é como se ele estivesse aqui falando a sua palavra. Aliás, pela fé, nós acreditamos que espiritualmente ele está aqui. Se a Bíblia está sendo fielmente pregada, é palavra de Deus. É o Espírito Santo aplicando, o Espírito de Cristo aplicando. E eu pergunto para você, quando você ouve uma mensagem fielmente interpretada nas Escrituras, como que você reage? Mesmo quando essa mensagem toca no seu caráter, toca em algo que te incomoda para valer. Como que você reage? Arrazoando no coração? Depois disso, questionamentos? Perceba que nós mesmo hoje podemos viver essa tensão entre amar Jesus e odiá-lo. Amá-lo e odiá-lo. Nós temos que buscar a Jesus. Porque essa tensão ainda podemos viver. Então, nesse contexto de amor e ódio que Jesus está enfrentando, é aonde nós vamos ver assim, um dos milagres mais maravilhosos da Bíblia que eu vejo, que é a conversão de um publicano. Que mostra ali o milagre da vida, porque esse é o Evangelho, é o milagre da vida.
Aquele que está morto, agora vai viver. E olha que interessante, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos 3 lições assim bem claras, simples, diretas, sobre a missão de Jesus. Primeiro nós vemos aqui o cerne da missão, ou seja, o ponto principal dessa missão de Jesus. Qual que é o ponto principal da missão de Jesus? Jesus veio buscar o perdido para a glória de Deus. Esse é o cerne da missão. Jesus tem uma missão, e a missão dele é buscar um povo perdido para a glória de Deus. E olha que interessante. Primeiro de tudo, na hora que eu olho no texto, eu vejo a autoridade de Jesus. Nós não estamos lidando com um homem qualquer. Nós não estamos lidando com o líder de uma religião qualquer. Nós estamos lidando com o próprio Deus do universo, Criador dos céus e a terra, que tem autoridade suficiente para que tudo que ele fale acontece. Aliás, olha o que é a Bíblia. A Bíblia não é só um livro histórico. A Bíblia é um livro onde as palavras e os atos andam juntos. Olha que magnífico. Porque a palavra de Deus, ao mesmo tempo, ela não é só voz vazia. A palavra de Deus é ação. Deus fala e age através da sua palavra. Não foi assim a criação? Como que foi criada todas as coisas? Ele falou, aconteceu. Haja luz, houve luz. Nasce a porção seca, nasceu a porção seca. Olha que magnífico. Às vezes nós pensamos assim, mas que vai mudar minha vida? Ir para a igreja e ouvir uma palavra. O quê? Não é uma palavra. Tudo pode acontecer. Porque as palavras de Deus não são palavras vazias. Elas são palavras que sempre carregam uma ação. Elas sempre carregam uma prática. É por isso que você pode ter uma esperança cada vez que a Bíblia é aberta e que ela é pregada, que tudo pode mudar. Porque nós não estamos lidando com a palavra humana, nós estamos lidando com a palavra daquele que pode mudar todas as coisas. E ele tem autoridade, porque ele fala assim, quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. É interessante que Jesus não fala assim, olha, vou te dar um conselho, tá? Se você quiser, você segue. Ou, estou passando por aqui, só assim, se não for te atrapalhar, você pode me seguir. Não. Jesus, ele vai direto ao ponto, ele chega, ele ordena, ele chega e fala, segue-me, segue-me. É uma ordem, é um imperativo. E olha que interessante, quando Deus manda, não tem como nós resistirmos. Não tem. Não tem. Porque ele tem toda a autoridade. E, aliás, quando Deus manda, nós não poderíamos ter um coração rebelde para não obedecer. Porque ele tem autoridade. Então, a autoridade de Jesus. Mas olha que interessante também. Você vê nesse texto não só a autoridade de Jesus, mas você enxerga também a graça de Jesus. Ele não é um Deus autoritário só que faz isso daqui, faz aquilo ali. Mas mesmo a autoridade, o comando de Jesus, a ordem de Jesus, ela visa a graça na nossa vida. Graça! Aliás, uma vez, uma pessoa falou para mim assim, eu não gosto da lei, eu gosto da graça. Daí eu falei, você não gosta dos dois. Desculpa, você não gosta dos dois. Não, é que eu não gosto da lei, mas da graça eu gosto. Eu falei, não, você não gosta dos dois. Porque lei e graça trabalham juntos, elas não são opostas. Aliás, a Bíblia lá em Romanos fala que o fim da lei é o quê? Cristo. Aí o pessoal pensa que acabou a lei e vem Cristo. Não, o fim ali é de finalidade. O final da lei é Cristo. Por quê? Porque quando você olha para a lei, e essa lei ela é mostrada no Antigo Testamento através dos 10 mandamentos, e no Novo Testamento Jesus primeiro simplifica para 2 e depois para 1. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, e depois ele fala, ama a Deus, que está tudo resolvido. Aquela lei, o que acontece? Quando você olha para os 10 mandamentos ali, o que você vê? Nós colocamos Deus sempre, toda hora, em primeiro lugar? Ou é a gente em primeiro lugar? Nós muitas vezes não fazemos imagem de ídolos em nossa vida. Ou seja, nós não colocamos muitas vezes o emprego, o dinheiro, a própria família acima de Deus? Nós não fazemos isso? Ah, não, mas pastor, eu não mato, eu não roubo, É mesmo. Porque veja bem, quando a Bíblia dá os 10 mandamentos, não matarás, não, parece que é só
negativo, né? Não, não. Mas toda lei, quando ela tem um não, ela tem um sim. Por exemplo, quando a Bíblia fala assim, não roubará. O que significa isso? Ah, eu só não vou roubar? Não. O não roubar é porque isso não agrada a Deus. Mas o que agrada a Deus? Trabalha e acode o necessitado. Efésios 4 vai mostrar isso. Não adulterarás. Olha, uma coisa eu posso falar. Eu nunca adulterei. Eu nunca bato no peito como fariseu. Eu nunca adulterei. Mas a Bíblia, quando ela fala não adulterarás, tem um outro ponto. O ponto positivo. Mas se deleite com a mulher da tua mocidade. Com o marido que Deus te deu. Você fez isso? Você está fazendo isso também? Há muitas situações e abrangente. E Jesus ainda vai mais a fundo. Ele mostra que além de cada lei ter um lado não só negativo, mas positivo, ele fala assim, e se você imaginar, já pecou. A pergunta é, quem não peca nos 10? Nós pecamos os 10 mandamentos. É a hora. Então, o que a Bíblia fala? Que quando você olha para a lei, você se fala assim, não, o primeiro e o segundo eu não cumpro, mas o terceiro eu cumpro. Aí você vai ver, ixi, esse daqui também não cumpro. Aí você vai para o quarto, mas esse daqui eu acho que eu consigo. Ah, não, também não. Quinto, sexto, sétimo. Aí no 10º você fala, ah, esse aqui pelo menos. Aí você vê, eu cumpro. Aí você fala assim, meu Deus, eu estou perdido. É a hora que a lei fala assim, ó. Você não conseguiu e você não consegue, mas olha quem consegue por você. Sem a lei, a gente não consegue chegar na graça. É a lei que nos confronta como pecadores e é aí que a gente reconhece que a gente precisa de Jesus. É só quando nós somos confrontados, que nós estamos doentes, é que nós vamos buscar o remédio. E olha, a graça de Deus, ela é irresistível. Quando ia passando, viu Levi. Quem era Levi? Filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ou seja, quem que era Levi? Levi aqui é um publicano. Quem era o publicano naquela época? O publicano era o coletor de impostos. Mas você tem que entender que naquela época, um coletor de impostos, um publicano, era o pior tipo de pessoa, um dos piores tipos de pessoa daquela sociedade. Por quê? Porque o Império Romano, ele pegava pessoas do próprio povo de Israel, e essas pessoas do povo de Israel, o que ele fazia? Ele falava assim, ó, já que você é desse povo, você vai coletar os impostos dessas pessoas. Seria mais ou menos assim. O governo Trump chegar e falar assim, ó, deixa eu pegar no meio dos brasileiros, dos próprios brasileiros, algumas pessoas que vão coletar imposto. Vinícius, John, Júnior, vocês vão ficar responsáveis aqui, ó, o governo Trump falando para vocês ir na casa de cada brasileiro, porque vocês sabem onde os brasileiros estão, muitas vezes a gente não sabe, o point onde eles estão, e vocês sabem as artimanhas deles, e vocês vão pegar 40% do imposto do que eles ganham. E vocês sabem, melhor, se eles estão mentindo ou não estão, faz isso. Isso era o trabalho do publicano. Imagina se acontece isso. Um brasileiro aqui que está ligando para a imigração denunciando essas pessoas. Vai ser benquisto no nosso meio? Vai ser uma pessoa que a gente vai falar assim, não, meu amigão. As pessoas vão fugir dele, não é verdade? As pessoas vão desprezar eles, vão odiar eles. Porque se tem uma coisa pior do que um nativo denunciar um imigrante, é o próprio imigrante denunciar o outro imigrante. Não é assim? O que está acontecendo é isso. Então esse homem era um homem desprezível, odiado. Talvez naquela cidade inteira, quando Jesus chegou nela, as multidões estavam seguindo, e talvez as pessoas pudessem falar assim, olha, pode haver salvação para todos aqui, menos esse daqui. Menos esse daqui. Por quê? Porque ele é um publicano. Vocês lembram daquela passagem de Lucas 18, quando Jesus vai ensinar sobre o perdão, como orar? Vocês lembram naquela passagem de Jesus colocando ali naquela ilustração, o publicano que ora, o fariseu orando assim, olha, graças te dou porque não sou como este publicano. O publicano era a referência da escória. O publicano era a referência do pior tipo de pessoa que pode existir.
E aí ele fala, porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, e não sou que nem esse publicano, miserável, traidor, terrível. Mas olha que interessante, Jesus, ele está ali no meio da multidão, e quem é que ele chama? Ele chama exatamente aquela pessoa que nós não chamaríamos. Não é assim? Nós não chamamos qualquer um para a nossa casa, não é verdade? Nós não chamamos. Mas olha que interessante, é exatamente aquele que você não chamaria, Jesus chama. Por quê? Porque ele veio salvar e buscar o perdido. Essa é a missão dele. Essa é a missão dele. Então, olha que interessante, o publicano tem um detalhe importante. Ele era assim, algo tão difícil de alguém imaginar assim, um publicano se achegando a Deus, que quando um judeu ele se tornava publicano, ele era expulso da sinagoga, da igreja dele, e até dentro de casa. E olha que interessante, para uma mulher judia se separar do seu marido, era algo assim raríssimo. Mas se ele se tornasse publicano, ela tinha todo o direito. Só para você ter a ideia de como ser publicano era algo assim terrível. Mas o que me impressiona é exatamente isso, que Jesus chega a essas pessoas que às vezes nós não queremos chegar. E a pergunta que vem é, por que a gente não é como Jesus? Por que a gente não consegue, como Jesus, olhar para o pior tipo de pessoa e estender a mão? Às vezes a gente não consegue cumprimentar as pessoas que chegam na igreja. Eu já fui em várias igrejas que eu estava com a Bianca espalhando, divulgando sobre o trabalho missionário que nós estamos fazendo no Japão, sendo apresentado como missionário pastor. Tinha pessoas que no final do culto tropeçavam em mim e na Bianca não chegavam. Quanto mais um visitante. Mas olha que interessante. Martin Lloyd Jones, um pastor muito usado por Deus no século passado, na Inglaterra, foi pastor há muitos anos da Abadia de Westminster. Ele diz o seguinte: o homem que conhece melhor a sua pecaminosidade conhece melhor a graça de Deus. O homem que pensa que há muita pouca coisa errada nele também acredita que pode endireitar-se facilmente e com isso mostra que tem pouco, se é que tem algum entendimento da graça. Vocês estão percebendo aqui o que ele está falando? Isso é sério. Isso é muito sério. Ele está dizendo que se você, no fundo do coração, você acha que você não tem muitas coisas para serem mudadas, que você, no fundo, você é uma pessoa fácil de se lidar, você provavelmente não entendeu a graça. Em outras palavras, você ainda não compreendeu o Evangelho. Você está mais para o lado dos fariseus e religiosos do que dos discípulos de Jesus. E às vezes nós agimos assim. Nós agimos assim, porque eu acho que eu sou melhor do que aquele que está drogado e estendido lá na rua. Eu sou melhor do que aquele bêbado que chega em casa e fica assim, na beira da calçada, os familiares têm que ir lá e pegar ele. Eu sou melhor daqueles corruptos que roubam mesmo, que mentem, impostos. Eu pergunto, é mesmo? Você acredita nisso daí? Que você é melhor que essas pessoas? Você acredita mesmo? Se você acredita nisso, eu vou falar nas palavras do Lloyd Jones, você ainda não entendeu a graça. Você é tão pior o pecador como essas pessoas, só que você não está enxergando. Por quê? Você está nas trevas ainda. Quando você chegar perto da luz, você vai reconhecer como você é de verdade. Que você não é essa pessoa boa que você acha que você é melhor do que as outras. E quando você entender a graça, então você não vai ter dificuldade de olhar para aquele que está largado, que a sociedade despreza e falar assim, vem aqui, estender a mão para ele e falar, chega junto. Porque em Cristo nós somos irmãos. Mas enquanto você não entender a graça, você sempre vai julgar as pessoas como melhor ou pior que você. Melhor, pior que você. E quem fazia isso eram os fariseus. Eram os religiosos.
E Jesus chega nessa cidade e ele já dá essa lição. Ele pega o pior tipo de pessoa e fala assim, vem. Chega comigo. Ele veio buscar e salvar o perdido. É isso que a Bíblia nos ensina. Ele veio buscar e salvar o perdido. E a pergunta é, olha lá. A pergunta é, mas quem são os sãos? Quando Jesus fala assim, eu não vim buscar sãos, mas eu vim buscar os doentes. Eu não vim buscar os justos, e sim pecadores. A pergunta é, há alguém são? Depois da queda, lá em Gênesis 3, há alguém são? A Bíblia fala que há alguém que possa não estar com a enfermidade do pecado? Há alguém justo de si mesmo? A Bíblia fala que só há um justo sequer. Não há um justo sequer. Apenas um foi justo. Quem? Jesus. Todos nós estamos doentes. A questão é se você reconhece que está. Mas que você está, você está. Mas o que me chama a atenção é que além de Jesus agir com autoridade divina, revelando que ele é Deus, e graça irresistível, ele tem uma comunhão amorosa. Olha que interessante, ó. Jesus te chama para você ter comunhão com ele. Olha lá. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Ou seja, Jesus não só chama esse homem, ele não só salva esse homem, mas olha o que ele faz. Ele vai à casa desse homem e ele vai ter uma refeição com ele. Eu já disse isso 2 domingos atrás, que para um judeu convidar alguém em casa, tinha que ter muita comunhão. Nós, ainda na nossa cultura, a gente chama uma pessoa que talvez a gente não conheça muito, mas chama para conhecer, conversar. O judeu não fazia isso. Chamar para dentro de casa e comer era algo muito sagrado. É tão sagrado que eles mesmos vão falar, ó, você está comendo com um pecador publicano, é a mesma coisa que você tem intimidade com um publicano e um pecador. E olha o que Jesus está fazendo. Jesus vai à casa dele e come, senta com ele e come. Eu fico pensando, né? O que Jesus faz e o que nós fazemos? Volto a dizer, olha lá, Jesus chama aquele que nós não chamaríamos. Nós não chamaríamos, mas Jesus chama. Jesus estende a mão para aquele que a gente despreza. A gente despreza. Ele ama. A pergunta ainda é mais. Se uma pessoa dessa, ainda assim eu conseguisse chamá-la e estar perto de mim, será que eu daria uma oportunidade dela trabalhar comigo? Ou de estar do meu lado? Ser meu braço direito? Jamais, né? Não consigo nem olhar para a cara dela. Olha o que Jesus faz com Levi, que vai se chamar Mateus. Chama para ser discípulo, torna ele um apóstolo e depois usa ele para fazer o primeiro evangelho que nós temos na Bíblia. A pergunta que eu fiz para mim mesmo quando eu li esse texto e faço para vocês é: nós somos parecidos com Jesus mesmo? Sem máscara. Diretamente. Nós somos parecidos com Jesus mesmo? Nós temos coragem de pegar uma pessoa desprezível, a pior da sociedade, estender a mão para ela, trazer ela para cá, confiar, deixar ela crescer. Olha como Jesus trata. Por quê? Ah, mas esse cara não merece. É verdade. Por isso que é graça. Graça é, a pessoa não merece, mas mesmo assim ela precisa. E o que me chama ainda atenção aqui nessa parte da comunhão é um ponto interessante, ó. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele quem? E com seus discípulos, muitos o quê? Publicanos, pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Aqui está o ponto para mim, de uma pessoa que de fato entendeu a graça. Uma pessoa que verdadeiramente entendeu a graça, ela não quer a graça só para si. Ela entendeu a tal ponto o amor de Deus, o perdão de Deus, e isso ficou tão claro para ela
que ela chama os outros para receberem essa graça. O que ele faz? Ele chama Jesus para comer na casa dele e faz o quê? Ele chama todos os outros publicanos. E quem eram os pecadores? O que comete pecado? Todo mundo comete pecado. Não. Quando você vai olhar no período bíblico, tinha as classes de pessoas. Tinha os religiosos, tinham os publicanos, tinha as mulheres, tinha as crianças, que eram separadas por nível de classe. Lá no chão, lá na lama, tinha uma classe chamada pecadores, que eram pessoas ainda mais desprezíveis do que os publicanos. Talvez depois dos publicanos eram esses chamados pecadores. E olha o que me chama a atenção, é que como se Levi fizesse assim, olha, gente, eu achei perdão de verdade. Eu achei alguém que pôde me perdoar de todos os meus pecados, que eu sei que eu cometi. E ele é capaz de alcançar a todos, inclusive aqueles que nós achamos mais desprezíveis que nós mesmos, os pecadores. Vem para casa, eu vou apresentar o Salvador. Não é fantástico? Não é fantástico? Parece que hoje é algo contrário. As pessoas falam assim, encontrei o Salvador, ela vem para a igreja, faz profissão de fé, batiza e vive a vida dela como antes. É a minha família, é o meu serviço, é as minhas coisas, é tudo em torno dele. Não tem assim, vamos chamar meus amigos, vou chamar os outros que não conhecem a graça. Eu vejo aqui uma evidência de um coração transformado, é que ele quer compartilhar a graça. Não fica só para ele. Mas vamos lá. Heráclito de Efésios, olha a diferença do evangelho de Jesus com um dos filósofos daquele período grego. Sou Heráclito, por que me trazem e levem de um lado para o outro analfabetos? Não é para vós que me tomei o trabalho de elaborar minhas doutrinas, e sim para os que são capazes de as entender. Um verdadeiro homem, em meu conceito, vale mais que 30.000 semelhantes seus, mas todas as multidões reunidas não bastariam para fazer um só homem verdadeiro. Olha a diferença. Esse homem, em outras palavras, está falando assim, não me traga os analfabetos, não me traga essas pessoas assim de classe baixa, eu só quero pessoas assim brilhantes, pessoas assim academicamente resolvidas, pessoas assim de um nível cultural grande. Por quê? Porque eu não vou gastar tempo com a ralé. Esse é o evangelho do mundo. Esse é o evangelho do mundo. O evangelho de Jesus vem, inclusive o pior dos pecadores, eu estou aqui. Eu vim para vocês. Quanto mais você se sentir um pecador, quanto mais você se sentir um lixo, mais você vai se sentir amado por Jesus. E é aí que vem a loucura do evangelho. Porque como assim? Quanto mais eu me sentir um lixo, mais eu vou amar Jesus? Porque os que se achavam bons para si mesmos, desprezaram Jesus. Mesmo sendo religiosos, mesmo frequentando igreja, mesmo fazendo rituais. Então, primeiro, Jesus, o cerne da missão, ele veio buscar o perdido. Se você não se sente perdido, se você não vê a necessidade de ter Jesus como Senhor e Salvador e médico, não um dia da sua vida, mas todos os dias, todos os instantes, ele não veio para você. Porque ele deixa claro, ele veio para aqueles que se consideram, que enxergam que são perdidos. Segundo ponto, o desafio da missão. Ele veio buscar o perdido, mas no meio da missão nós temos um desafio. E esse desafio é grande. Porque no meio dessa mensagem do Evangelho surge um grande inimigo da cruz chamado religião, religiosidade, morta e vazia. E olha que interessante, a religiosidade nos torna cegos e surdos. Porque olha o texto. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Alguém já pensou assim, então, Jesus estava tratando com aqueles homens, porque a interpretação de muitos, Jesus estava chamando aquele homem que era publicano, pecador, porque os outros já tinham aceitado a Deus. Então eles eram justos, então eles eram sãos. Muita gente interpreta, há comentários bíblicos que interpretam assim. Não, eles já não eram religiosos? Eles já eram religiosos.
Então, no sentido, eles já eram justos e sãos. E a pergunta é assim mesmo? Vou mudar. Só em outras palavras. Quando você aceita Jesus, você é justo? Você se torna são? Não tem mais nenhuma enfermidade? Nenhum pecado? Vamos lá para a resposta. Primeiro, quando você aceita Jesus como Senhor, seu Salvador, você não se torna justo. Você é declarado justo. É diferente. Porque justo ainda continua tendo só um, Jesus. Mas nós somos declarados justos pelo sangue de Cristo. Mas justo nós não somos. Ele é justo. É sempre por Ele. Mas nós somos declarados justos. Segundo, nós não cometemos mais pecado. Eu lembro que quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu gostava muito daquela época lá do... Não sei se vocês lembram, no Brasil, tinha a Igreja Renascer, tinha os shows gospels. E eu lembro que fui num desses shows gospels lá e tinha uma camisa escrita assim da Renascer: eu não vou mais. E atrás escrito, pecar. E eu pensei comigo, já pecou. Porque a Bíblia fala, se nós dissermos que não temos pecados, fazemos dele mentiroso. E a verdade não está em nós, já pecou. Mas é assim que os religiosos pensam. Eles pensam que no fundo, eles não pecam. Já aceitaram Jesus. Eles cometem alguns errinhos, mas não é pecado. Ou seja, eles se tornam cegos e surdos. E não sei se você percebeu a progressão. As pessoas que estão se tornando religiosas e abandonando o discipulado de Jesus, abandonando seguir Jesus, elas passam por vários processos. O primeiro processo é da cegueira. Literalmente, o problema das pessoas são cegueira espiritual. Eu já fui trabalhar várias vezes no Brasil, no Japão, aqui. E você fala, olha, meu irmão, mas o que você está fazendo, isso é pecado, isso é contrário à vontade de Deus. E a pessoa fala assim, mas eu não estou vendo, pastor. Mas está errado. Mas não estou vendo. Mas peraí, deixa eu abrir o texto bíblico. Ó. A Bíblia diz isso, ali. Mas não estou enxergando. Eu não estou vendo. Perceba, assim como o médico, ele faz pergunta para saber o diagnóstico do paciente, assim também a gente faz. Num caso desse, qual que é o diagnóstico que eu tenho que dar? Cegueira. O cara está falando já mais de 4 vezes. Eu não estou vendo. Eu não entendo. Eu não vejo assim. Cegueira. Está cego espiritualmente. Mas tem um estágio pior do que a cegueira. O estágio pior do que a cegueira é quando a pessoa já não enxerga mais, e aí você fala, e aí ela nem consegue escutar mais. Então, pior do que a cegueira espiritual, esse é um estágio avançado, é a surdez espiritual. A pessoa já não enxerga, e quando repreendida, orientada, não ouve mais. Então, se torna cego. Porque a religião não é algo para ser seguida, mas é Jesus que é para ser seguido. Porque a religião vazia nos torna cegos e surdos. Segundo, era o segundo aqui. Aflige a nós mesmos e o próximo. Se você já foi com um religioso, ou se você convive com uma pessoa religiosa, você sabe do que eu estou falando. O religioso, ele não traz alívio, ele traz opressão. A religiosidade não traz assim descanso, ela traz assim julgo. Porque olha lá, Marcos 2,18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejum os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? A pergunta é, o que é jejum? Porque tem gente que fez do jejum já uns negócios estranhos, né? Eu faço jejum de chocolate. Eu faço jejum de pudim, né? Eu estou fazendo também um jejum de goiaba, porque aqui não tem, né? É difícil achar uma goiaba. Eu gosto daquelas goiabinhas vermelhinhas, né? Eu estou fazendo jejum de goiaba, não tem aqui também, então me ajuda, né? E o pessoal fica aqui esse negócio, eu faço jejum disso, eu faço jejum daquilo, o jejum dele às vezes é só de... Vou fazer um jejum, quanto tempo? 3 horinhas, do almoço para janta, né? Então, vamos lá. O que é o jejum? Para a gente entender isso aqui, a gente tem que entender o que é o jejum. O jejum é a hora que você vai, diante de Deus, buscar mais o alimento
espiritual do que o alimento físico. Em outras palavras, o jejum é um momento onde você vai separar porque você está tendo mais fome de Deus do que fome de coisas. O jejum, geralmente, na Bíblia, é um momento tão importante, que é um momento onde nós vamos desligar. Porque tem gente que fala assim, ó, eu não estou jejuando, mas está lá, escutando uma musiquinha, trabalhando, ou fazendo outra coisa. Não. O jejum é um momento... Pensa que jejum é só não comer. O jejum é um momento que eu vou desligar celular, desligar aparelhos de música, o que for. Eu vou entrar no meu quarto, falar para minha esposa assim, ó, você segura aí esse tempinho para mim aqui, hoje, depois eu faço com você, eu troco switch com você. Mas eu vou me dedicar para ler a Bíblia e orar e pedir para Deus trabalhar no meu coração as questões do meu caráter, do meu pecado, que só Ele pode tirar. E nesse momento eu vou ter deleite, eu vou ter alegria, eu vou sentir mais a presença de Deus, eu vou ver mais o poder de Deus trabalhando em minha vida, vai ser um dia de regozijo. Isso é jejum. Celebração. Alegria. Por quê? Porque eu vou ter mais intimidade com Deus. Mas olha o que os fariseus fazem, eles pegam as coisas do avesso. Eles pegam um dia de celebração, que deveria ser de alegria, de regozijo, e fica fazendo cara de morto. Fica lá mostrando para as pessoas, eu tô aqui com fome, porque eles gostavam de mostrar, para dizer para as pessoas, ó, tô jejuando, viu? Você não tá, mas eu tô jejuando. Ele fazia carinha feia, não trocava de roupa, ficava lá. Não. E o duro, sabe o que é? Que o jejum, muitas vezes, ela era feita há um ano. Ou ele era feito a períodos. Mas os fariseus, eles fizeram do jejum, que seria um momento prazeroso para você ter, de comunhão, principalmente nos momentos que você vê mesmo a necessidade, tá? Eles fizeram como uma regra e eles colocaram que o jejum tinha que ser feito quase toda semana. Ordem. Ou seja, o que os religiosos fazem? Eles pegam uma verdade bíblica e interpretam do jeito deles e põem isso com mais peso nas costas das pessoas. Então, por que a religiosidade vazia ela é um desafio na missão? Porque ela traz peso, ela aflige você e as pessoas que estão em sua volta. É isso que ela faz. É isso que ela faz. Segundo, olha lá, respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento? A resposta de Jesus, pode jejuar enquanto o noivo está com eles? Em outras palavras, Jesus está falando assim, olha, mas por que a gente vai fazer cara triste e ficar chorando na beira das praças para as pessoas verem? Num momento de casamento. Jesus está falando, vocês estão interpretando que o jejum é um funeral? Não, Jesus está ensinando para eles, jejum não é um funeral, jejum é uma festa de casamento. E o que era a festa de casamento? Era a festa mais esperada para o povo judeu. Era a festa de maior celebração, era a festa de maior alegria. Eles chegam lá, os fariseus, vocês não estão jejuando lá, como se fosse um funeral. Jesus não é funeral. O jejum não é funeral. Jejum é celebração de casamento. Olha a diferença da religiosidade vazia e da religião verdadeira, que é Jesus. Um põe peso, outro tira o fardo. Um fala que é funeral, o nosso Deus diz que é celebração de casamento. E eu não consigo entender ainda como algumas pessoas tentam me convencer que religião é boa. Não é não. Desculpa. Religiosidade não é boa. A única religião que é boa é Jesus, porque só religião é religar. Só Jesus pode nos religar. E aí, eu lembro disso daqui, ó, o Toikichi Ishii, um crente japonês, já faleceu. A história dele é muito bonita. Muito bonita. Porque, olha que interessante, só antes de falar sobre ele, lembrando dessa parte aqui, pensa assim, nos fariseus sendo os crentes daquela época. Olha o testemunho que eles davam para as pessoas, ainda sobre jejum. O que eles faziam nas praças? Ficava chorando, com cara feia e fazendo carinha de fome. Né? Eu não sei com a cara que você fica com fome, mas quando eu estou com fome,
A Bianca fala que ela percebe pela cara. E ela falou que a menininha puxou pra mim. Vê se pode. Né? E fazer aquela cara. Agora imagina o testemunho, vamos assim, dos religiosos da época. As pessoas que não são religiosas passando e vendo lá os religiosos tudo assim. Ó. Fala sério. Pra quem não é religioso, você tem vontade de ser religioso? Pra ficar chorando que nem o cara lá? Ficar morrendo que nem o outro? Ah, é um peso, servia eu. A Bíblia fala que na presença de Deus que há plenitude de alegria, porque esse povo está assim. Eu não estou falando que nós não temos momentos de lutas, de choro, mas se o crente ele só vive com essa cara emburrada, chorando, reclamando, que raio de religião é essa? Que cristianismo que é esse? O cara só fica com a cara emburrada, sempre reclamando. Ah, mas é que as lutas que eu estou passando, os cristãos da Idade Média foram para as covas dos leões, foram para o Coliseu para ser comido por feras, para derramarem chumbo quente na pele deles, cantando o hino de louvor e sorrindo para Deus. E aí eu faço uma pergunta prática para você. As pessoas que trabalham com você, que convivem com você, da vizinhança sua, pessoas que você tem contato, pela sua cara, você nem abre a boca, pela sua cara, será que elas se sentiriam motivadas para conhecer Jesus? Só para sua cara. Pessoas que trabalham com você todo dia e vê sua cara, pela sua cara, só a cara. Você acha que ela se sentiria motivada e fala assim, rapaz, tem uma coisa que esse cara tá sempre alegre, ó. Deu uma martelada no dedo e tá sorrindo. Tô brincando, isso já é demais. Mas assim, você vê, esse cara tá passando por lutas, esse cara tá passando por dificuldade, e esse cara consegue sorrir, esse cara consegue ter momento de paz. O que esse cara tem que eu não tenho? E aí é a hora que você vira e fala assim, eu tenho um Jesus. Quer conhecê-lo? Minha pergunta é assim que funciona na prática, no seu dia a dia? Ou as pessoas olham para você sempre emburrado, sempre reclamando, sempre é algo. E é assim a coisa, né? Reclama porque não tem trabalho. Aí depois tem trabalho, reclama porque tem trabalho. Reclama porque não é solteiro. Aí casa, reclama porque agora tem a mulher na orelha ou o marido. Aí reclama porque não tem filho. Aí quando tem filho, agora reclama porque os filhos estão atrapalhando. E a vida é assim. O religioso, ele vive murmurando, reclamando, cara emburrada. E Jesus está falando para esses fariseus, não! Caminhar comigo é casamento, é celebração de casamento. Vai ter momentos de luta, vai ter momentos de choro, sim, mas é celebração. E aí vem essa história desse homem. Quem era Toikichi Ishii? Ele era na história do Japão, ele foi um dos piores criminosos do Japão. Por que ele foi um dos piores criminosos? Além dos vários assassinatos que ele cometeu, esse cara, ele não era só um assassino. Ele era um assassino, assim, diferenciado. Por quê? Porque esse cara fazia com que as suas vítimas morressem de forma truculenta. De maneira assim... Ele queria ver a pessoa sofrer até o último. E ele matava homem, mulher, criança. Esse cara matava quem quisesse e da pior maneira possível. Até que um dia a polícia do Japão capturou esse cara. Capturou ele. E quando capturou ele, disse que ele tinha que ficar numa ala isolada, longe dos outros crentes, dos outros presos. E diz que uma vez 2 mulheres missionárias canadenses foram visitá-lo. E quando essas mulheres lá na prisão, missionárias canadenses que estavam no Japão, falando com ele, o testemunho delas é que parecia que não era um ser humano. Parecia que era um bicho. Porque ele só conseguia olhar com uma cara assim, de uma fera e rugindo. Não era mais um ser humano, era um bicho. E essas mulheres falaram, olha, vamos deixar uma Bíblia. Deixou uma Bíblia em japonês na cela dele. E esse cara começou a ler a Bíblia. E esse cara foi começando a ser confrontado pelo Evangelho.
E o Espírito Santo aplicou esse evangelho da graça no coração dele. Talvez ele leu essa passagem. Talvez ele viu que Levi também era o pior, a pessoa mais desprezada. O pior tipo de pessoa daquela cidade. E ele falou, se tem esperança para ele, tem para mim. Para encurtar a conversa, esse homem, quando ele vai ser levado para o dia da morte dele, para a sentença de morte dele, o testemunho de todos foi, esse cara não é o mesmo que foi preso. A conduta dele na prisão foi tão louvável nos finais da vida dele, que foi escrito um livro, um clássico, um gentleman na prisão. Você consegue entender isso? Testemunho das missionárias canadenses não era mais um ser humano, era uma fera, um animal, um bicho. Conheceu o evangelho, final da vida dele, um gentleman, dentro da prisão. E eu pergunto para você, como o evangelho tem produzido frutos na sua vida? Se o evangelho não tem produzido frutos verdadeiros, práticos, visíveis na sua vida, quebranta o coração diante de Deus hoje. Peça perdão pelos pecados. Se entregue a Jesus. Porque a religiosidade, ela não vai salvar ninguém. Não vai salvar ninguém. Vamos para o último ponto. O desafio da missão, ainda no desafio da missão. Por que a religiosidade morta e vazia nós devemos evitar? Porque ela é totalmente incompatível com o cristianismo. Ele diz assim, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Isso é óbvio, né? A Bianca às vezes briga comigo, né? Ela quer mudar minhas roupas, mas eu sou daquele que eu gosto daquela roupa, e não é nem por causa de dinheiro, mas eu gosto tanto, sabe? Na hora que parece que a roupa começa a ficar legal, sabe? Você compra o jeans, não é assim, duro, apertado, né? Mas parece que tá ficando macio, tá ficando legal, aí a pessoa pega e joga fora. Só porque tinha um rasguinho, né? E às vezes eu tento, né? Não, eu vou levar no costureiro. A Bianca não vai resolver. Aí eu levo lá no costureiro, o cara faz o remendo, passa 3 semanas, rasgou ainda pior, né? É isso aí. Não adianta colocar remendo novo em pano velho. E tá na moda agora, né? A minha falou. Não adianta. E naquela época, o que eram esses odres? Aonde colocaram o vinho era uma bolsa de couro. E o couro, quando ele é novo, ele tem o quê? Elasticidade. Então você colocava o vinho, e o vinho novo, o que ele faz? Ele fermenta. Então, na hora que ele fermentava, o couro novo tinha elasticidade e ia. Mas aí agora que você pegava um couro velho, que já está ressecado, que já não tem elasticidade, você coloca um vinho novo, o que aconteceria? Estourava a bolsa, esse odre, e derramava o vinho. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo assim, ó, não põe o cristianismo em estruturas ultrapassadas, legalistas, onde não a tradição, mas o tradicionalismo quer pôr o cristianismo. Nós temos que olhar as coisas, irmãos. Nós temos que seguir o cristianismo. Tem gente ainda naquela ideia daquela igreja antiga que ninguém pode dar um pio e todo mundo engessado. Olha, eu creio que serviu um período, mas nós temos que olhar para os tempos de agora e não colocar o cristianismo, muitas vezes, nos odres velhos. Porque nós vamos perder. É o que os fariseus queriam fazer. Último ponto. Eficácia da emissão. Só tem 2 pontinhos aqui. Primeiro nós vimos o cerne, ele veio buscar e salvar o perdido. Nós vimos o desafio, toma cuidado com a religiosidade. E terceiro, a eficácia da missão. Jesus é o Senhor e Deus. Você sabe por que essa missão vai dar certo? Você sabe por que você está entrando não no barco furado? Você sabe por que você pode investir mesmo a sua vida para valer? Porque essa causa é ganha. E quem garante isso é Jesus. Jesus é o Senhor e Deus. E olha lá, a lei do amor e da misericórdia. Ele é Deus, ele é tão Deus poderoso que ele não está debaixo da lei. Ele está acima da lei. Ele é o legislador. Olha lá,
Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque faz o que não é lícito. E aí, mas lhe respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu a necessidade e teve fome? Ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote, Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. O que Jesus está ensinando aqui para eles, resumindo? Primeiro ele está mostrando, eu não estou debaixo da lei. Eu que sou o legislador, eu estou acima da lei, eu que dei a lei. Certo? Segundo, Jesus está ensinando para eles. Primeiro que eles estão colocando coisa na Bíblia. Porque quando você vai lá para Levítico, fala que quando você passasse pela colheita, você podia não ajuntar para levar para casa, mas se você estava com fome, você podia passar e pegar e comer. E ali não especifica que era só alguns dias da semana. Então eles estão acrescentando. É isso que o religioso faz. Ele acrescenta coisas às vezes para manipular. Segundo, Jesus dá um outro argumento para eles. Ele fala: você lembra quando Davi entrou com os seus homens no templo e pegou o pão que era só o sacerdote que podia comer? Levítico, é claro, só o sacerdote podia comer. Você lembra que o Davi fez isso? Pois é. Em outras palavras, Jesus está referindo, ele falou, mas ele fez certo. E o que Jesus está ensinando aqui para esses homens? Jesus está ensinando uma lei que esses caras esqueceram. Sabe qual que é a lei? A lei do amor a Deus e amor ao próximo. Jesus está ensinando para eles que as pessoas são mais importantes que as coisas. Que gente é mais importante que ritual. Mais outra diferença do cristianismo e religiosidade. Último ponto dessa terceira parte. O senhorio de Jesus. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E ele fala: e eu posso fazer, e eu posso caminhar, e eu posso interpretar a passagem e aplicar ela porque eu sou Deus. Você não pode, mas eu posso, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Então, mediante a isso, eu tenho 3 perguntas para você pensar e refletir. Você realmente crê que o Evangelho alcança os rejeitados? De coração, não precisa responder para mim. De coração, você crê que Jesus ainda é o hoje mesmo, que Ele se preocupa com os rejeitados, que ele cura os rejeitados? Você crê de verdade? Se você crê, uma segunda pergunta dentro dessa: por que você não se aproxima dessas pessoas? Se você é seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, por que você não se achega a essas pessoas? Segundo, você reconhece que você é um pecador e por isso precisa desesperadamente de Jesus? Você reconhece mesmo? Você consegue olhar para você e enxergar mais pecado em você do que no próximo? Você consegue? Você consegue fazer isso? Olhar para você e enxergar mais pecado dentro de você do que da pessoa que está do lado? Terceiro, você acredita que a vida com Jesus é uma vida de celebração? E aí, dentro dessa pergunta, eu faço uma outra. Se você crê, se a sua resposta é sim, por que você vive emburrado? Por que você vive reclamando? Porque você vive como se o cristianismo fosse um funeral. Se você está vendo essas respostas, essas perguntas e pensando assim, pastor, eu estou complicado nessas 3 perguntas, eu falo para você, aqui é o nosso lugar. Here we are. Aqui é que nós estamos. Então por que fez essa pergunta? Para mostrar para você que nós precisamos de Jesus todos os dias. Todos os instantes, nós precisamos ser mais parecidos com Ele. Vamos orar? Querido Deus, glorioso Pai, obrigado pela Tua palavra,
Obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor fala aos nossos corações. E o que nós rogamos, Pai, é que o Senhor, que sabe, Pai, que somos fracos, limitados, pecadores, nos ajude, Pai, pela Tua graça, a seguir o Senhor, a buscar o Senhor e sermos, Pai, mais próximos de Ti. Também, Pai, rogamos que o Senhor não permita que a religião vazia venha nos separar de Cristo, mas que possamos nos alegrar, Pai, e sermos fiéis ao Senhor. Obrigado, Pai, por todos que estão aqui. Abençoe aqueles também que não puderam estar. Abençoe aqueles que ainda precisam ser alcançados. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.